Rússia tem cerca de 50 soldados estacionados fora de Sumy, na Ucrânia. O que você fará se a Rússia autorizar uma ofensiva? Vamos ver o que acontece. O presidente Trump está de olho na Rússia devido ao seu grande deslocamento para a fronteira da Ucrânia, encerrando um mês de ataques recordes de drones. Isso acontece enquanto um dos principais oficiais de Vladimir Putin, Sergei Lavrov, prevê que o aumento dos gastos com defesa da OTAN só levará ao colapso da aliança. Vamos perguntar ao secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Ele está conosco agora. Senhor secretário, após sua conferência fantástica, quase todos os aliados concordaram. Agora você tem Vladimir Putin vendo o aumento nos gastos com defesa e dizendo, por meio de seu ministro das Relações Exteriores, que isso vai causar o colapso da OTAN. O que o senhor pensa sobre isso? Bem, você sabe, foi uma grande vitória de política externa para o presidente Trump e sua excelente equipe de política externa, com Matt Whitaker, o embaixador aqui, e Marco Rubio e Pete Hegseth. E, finalmente, agora, os europeus se comprometeram a pagar o mesmo valor que os Estados Unidos estão pagando. E essa é uma discussão que vem acontecendo desde Eisenhower, e, aliás, nós também precisamos pagar por isso, para fortalecer ainda mais a OTAN, porque sabemos que a ameaça da Rússia está presente. E, quanto ao Lavrov, quero dizer, ele é ministro das Relações Exteriores da Rússia, acho que desde o nascimento de Jesus Cristo, e desde então nada de útil saiu da boca dele. Então vamos não dar muita atenção ao senhor Lavrov. Então como você se sente sobre a participação da Coreia do Norte agora passando de alguns milhares para talvez 30 mil? Bem, eu estou extremamente preocupado com o fato de que este não é um conflito europeu, a guerra de agressão não provocada da Rússia contra a Ucrânia. Já faz algum tempo que sabemos que a China está apoiando o esforço de guerra da Rússia com a evasão de sanções, com bens de uso duplo. E para o seu ponto, a Coreia do Norte já forneceu a tropas que agora estão lutando na Europa. Você consegue imaginar que há uma guerra acontecendo na Europa em que norte-coreanos estão ajudando os russos a lutar essa guerra? E de fato, esses relatos de que esses números podem aumentar e não sejamos ingênuos, a Rússia está pagando por esse apoio. Então, a Coreia do Norte está recebendo em troca tecnologia de mísseis de longo alcance, o que torna a Coreia do Norte uma ameaça ainda maior ao território continental do ZEUA. Então, tudo isso está interligado e até os mulás no Irã estão envolvidos aqui com sua tecnologia de drones. E é como se estivessem enviando as tropas norte-coreanas para um triturador de madeira. Todos estão voltando em caixões, mas isso não parece importar. Como você se sente sobre o relatório de hoje de que os EUA estão interrompendo o envio de Patriots e algumas peças de artilharia porque dizem que estamos ficando sem isso para o nosso próprio arsenal? Você ouviu isso diretamente do presidente e do secretário de Defesa ou está apenas lendo sobre isso como eu? Não, esses relatos são realmente novos e eu entendo totalmente que os EUA sempre precisam garantir que seus próprios interesses estejam protegidos, mas quando se trata da Ucrânia, no curto prazo, a Ucrânia não pode ficar sem todo o apoio possível, seja em munição ou em sistemas de defesa aérea. E na semana passada, o presidente e o presidente Zelensky tiveram uma conversa muito boa, especialmente focada em sistemas de defesa aérea. Então, sim, eu entendo que os Estados Unidos precisam cuidar de seus estoques e, ao mesmo tempo, precisamos permitir uma certa flexibilidade aqui. Os europeus, nesse meio tempo, estão realmente intensificando seus esforços. Eles já comprometeram 35 bilhões para a Ucrânia este ano. Então, quando se trata da transferência de responsabilidade do EUA para a Europa, isso está acontecendo. Mas não podemos ficar sem o apoio prático do EUA. Isso também está no interesse dos próprios EUA, para que a Ucrânia não perca esta guerra e para evitar que uma Rússia enorme fique agora na fronteira da Europa. E, claro, uma Europa segura também significa EUA seguros. Então, isso é completamente conectado. Senhor secretário, tem a impressão de que o presidente dos Estados Unidos está ficando farto de Vladimir Putin. Ele deu a ele muitas chances, levou alguns golpes políticos, deu a ele uma abertura. E eu acho que Putin não está aproveitando essa abertura para a paz. Você acha que o presidente está ficando farto? Bem, eu não vou falar pelo presidente, mas deixe-me dizer que o parabenizo pelo fato dele ter rompido o impasse com Vladimir Putin. Quando assumiu o cargo, ele foi o único que conseguiu fazer isso.
Então, essa conversa começou e agora precisamos garantir que a Ucrânia tenha o que precisa, que a Rússia venha para a mesa de negociações e tenha um diálogo significativo com a Ucrânia. Então, não enviar algum historiador falando sobre o que acontece em 17 ou sei lá o quê, mas tendo conversas significativas sobre as realidades de hoje, e os ucranianos estão prontos. Eles querem um cessar-fogo no minuto em que puderem obtê-lo e eles querem chegar a um acordo de paz. E isso significará de facto que teremos de procurar meios, incluindo potencialmente sanções e outros meios para pôr um pouco mais de pressão sobre os russos. Mas eu realmente quero agradecer ao presidente Trump pelo que ele tem feito, tanto para fazer com que os europeus paguem por nós defesa coletiva na OTAN, bem como iniciar essa conversa com os russos. E, senhor secretário, sei que ele também tem grande respeito por você, mas este é o momento do fim de semana que se destaca, que as pessoas estão comentando, mesmo as que não acompanham a política internacional, e aqui está a troca do dia 25 de junho. Você sabe, eles brigam para valer. Você não consegue pará-los. Deixe-os brigar por uns 2, 3 minutos, depois fica fácil de parar. Aí, às vezes, o papai tem que usar uma linguagem forte para fazer parar. Você tem que usar uma linguagem forte. De vez em quando, você tem que usar uma determinada palavra. Então, chamá-lo de papai certamente ressoou no secretário de Estado Marco Rubio. Nunca vi sorrir tanto. Sua reação é essa reação? Isso foi ótimo. Quer dizer, o que acontece? Não se esqueça de que, antes do presidente Trump embarcar no avião, israelenses e iranianos se comprometeram com um cessar-fogo. E então, naquela manhã, antes de ele embarcar naquele avião, eles disseram, bem, talvez a gente volte a se desentender. E então o presidente Trump claramente ficou muito irritado e usou uma linguagem forte para enfatizar isso. Então, o que eu estava dizendo é que, às vezes, tudo depende do líder e da história sendo feita. O presidente Trump, o líder dos EUATs, é o líder do mundo livre. Então, basicamente disse, aqui está o limite, eu não aceito isso. Quanto a esse comentário em particular, eu realmente fiquei impressionado com depois do filme, na Casa Branca, exibiu pai em dose dupla, então foi realmente engraçado. Secretário-Geral, este é um momento muito importante para a OTAN e eles parecem estar à altura do desafio, graças à sua liderança. Muito obrigado por estar conosco hoje. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Obrigado por me receber, Brian. Espero voltar em breve. Absolutamente. Sim, será ótimo. Você é sempre bem-vindo. Tudo bem. O Pentágono anunciou um novo detalhe sobre os danos causados ao programa nuclear do Irã após os ataques históricos contra suas instalações na semana passada. Nossa avaliação dos danos da batalha ao redor de Fordow, Nantes e Isfahan permanece inalterada. As avaliações deste departamento consideram que foi degradado ou atrasado 2 anos. Acho que estamos pensando provavelmente mais próximo de 2 anos. Acreditamos que a capacidade nuclear do Irã foi severamente degradada, talvez até mesmo sua ambição de construir uma bomba. Sim. O ex-secretário de Estado do governo George W. Bush e ex-oficial de inteligência naval Robert Charles está comigo agora. Robert, quando olhamos para isso, é óbvio que essa discrepância sobre o quão danificada está a instalação foi suficiente para o Pentágono divulgar um comunicado à imprensa ou responder perguntas com o secretário de Defesa e o chefe do Estado-Maior Conjunto. Conversei com alguns oficiais de defesa israelenses em off e eles disseram, olha, é muito menos sobre o quão destrutivo foi e muito mais sobre a mensagem que isso transmitiu. Qual é a sua opinião? Sim, quero dizer, acho que de modo geral é assim que se parecem a liderança, a dissuasão e o sucesso. Sabe, nós realmente estamos em uma posição agora em que o Irã e sua liderança, seus ayatolás, precisam cair na real. Eles foram severamente prejudicados. Obviamente, o programa não está em condições agora de representar uma ameaça para Israel, para a Europa ou para os Estados Unidos, claramente por anos. E eu acho que o que eles vão fazer é se enfiar debaixo daquele monte de escombros e tentar descobrir se sobrou algum do urânio enriquecido deles. E então vão tomar alguma decisão interna sobre se ainda querem fingir que vão atrás de uma arma nuclear. Acho que a determinação que o presidente Trump demonstrou, a determinação que Israel demonstrou, é algo sem precedentes, pelo menos em termos de interromper um programa nuclear. Anos atrás, nós negociamos com a Líbia, tivemos outros países que foram dissuadidos.
Irã é um país revolucionário islâmico. Eles não estão no negócio de fazer a paz, eles estão no negócio de espalhar suas ideias radicais islâmicas, e eu acho que o que vemos disso agora é uma oportunidade para o Irã se juntar à comunidade das nações e decidir que não vai ser ou aspirar ser uma potência nuclear. Se eles não fizerem isso, serão atingidos de novo, e de novo, e de novo, até que sua liderança desapareça, fuja para a Rússia, ou, no fim das contas, cheguem à conclusão de que não é do seu interesse continuar perseguindo isso. Vou dizer como um parêntese, que há uma situação paralela acontecendo com o Hamas, onde, na verdade, o Irã era o financiador do Hamas, assim como é do Hezbollah e de várias outras organizações terroristas, e todas essas organizações estão, neste momento, em maus lençóis. Então, eu acho que este é um momento muito importante na história mundial, onde a determinação está mostrando que você pode mudar todo o cenário muito rapidamente. Sim, certamente ajuda a ser decisivo ao agir da maneira como o presidente Trump agiu. Realmente tem sido algo para se ver como alguém que lutou por 10 daqueles 20 anos no Iraque e no Afeganistão. Robert, obrigado por estar conosco. Sim. Obrigado.